Um guarda-freios estava no cruzamento entre duas linhas ferroviárias com uma bandeira na mão. E deu sinal para uma das locomotivas passar. Mas de repente, uma situação inusitada lhe tirou a paz. Ele viu o seu filho andando sobre os trilhos e já não havia mais tempo. O trem se aproximava e ele então, vendo a situação crítica por a qual estava passando, então disse ao filho: meu filho, deite-se no trilho. O garoto se deitou sobre o trilho. O trem então passou e o pai ficou ali com o coração angustiado, imaginando ali, logo após a passagem do trem, queria retirar o corpo do filho morto. Mas não. Para sua surpresa, o filho havia obedecido à ordem do pai e estava são e salvo diante daquela situação. O pai ficou extremamente feliz, contou a situação para o seu superior, que então lhe deu uma promoção. E sabe que é assim na vida? Nós devemos ser obedientes ao Pai nos momentos mais críticos da nossa vida. Porque só o Pai tem as orientações certas para nos livrar dos maiores e piores desfiladeiros e dificuldades que a vida nos dá. Então, meu amigo, minha amiga, que possamos lembrar do Salmo 4:8, onde a palavra de Deus nos garante: em paz me deito e consigo dormir com tranquilidade, porque o Senhor é o único capaz de me dar livramento diante das grandes dificuldades. Pense nisso. No ar, o seu 99 Show. Do céu, que zigue-zague é esse? Tu é barbeiro? Que barbeiro o quê, meu irmão? Eu sou cabeleireiro. É meu carro que tá desalinhado. Vambora que eu vou te levar na Norte Autocentro, bora? Vambora. Faça a revisão completa do seu veículo na Norte Autocenter. Alinhamento, balanceamento, suspensão, freios. Norte Autocenter. Em novo endereço, Rua Guaporé 2226. Próxima Fundação Municipal de Saúde. 86-9943-8981. @Norte_Autocenter. É fácil, não é achar Norte Autocentro, mamá? E aqui na rua Guaporé. Uau! Guaporé. Salve, salve, turma boa! Tá no ar mais um 99 Show podcast. Muito prazer para você que ainda não me conhece. Eu sou o Wellington Alencar e essa é uma plataforma que nós começamos com uma missão. E essa missão é alegrar você, é bem informá-lo de maneira fácil, acessível, porque essa é a proposta do 99 Show, que já surgiu no rádio há 4 anos e que há 4 meses já, claro, adentra as redes sociais através do YouTube. Muito obrigado você que já nos conhece, que está seguindo essa proposta. Você que ainda não conhece, clica aí no sininho, passa a nos seguir, manda aí o link para os seus amigos, né, para os grupos de WhatsApp que você está incluso, que a gente agradece por demais, tá bom? E hoje a gente tem aqui uma entrevista com ele que é uma pessoa extremamente inteligente, é uma pessoa que carrega um espírito de missão naquilo que faz, bem sucedido em todos os projetos que Deus colocou no coração dele, mas ele, acima de tudo, procura interagir e contribuir com a sociedade de maneira direta. Ele é o professor Antônio Cláudio da Silva, ele que é especialista em direito bancário, empresarial, tributário, trabalhista e condominial. Uma salva de palmas, gente. O professor que está aqui com a gente, que atendeu esse pedido. Professor, seja muito bem-vindo ao 99 Show. Eu que agradeço, Wellington. É importante a gente estar aqui conversando um pouquinho, passando um pouquinho da experiência, para estimular as pessoas a mostrar que o futuro é ele que constrói. Não precisa ficar esperando as coisas acontecerem. Quem é o professor Antônio Cláudio, para quem não conhece? Bom, o professor Antônio Cláudio é uma pessoa que nasceu em Itaperuna, interior do Rio, sim, não é? E que sempre gostou de estudar. Aos 15 anos, por nota de escola, ingressou no Banco do Brasil como menor.
Sim. Aos 16, 6 meses, passou no concurso interno. Aos 18, assumiu como funcionário. Aos 19, já estava trabalhando em Niterói, depois no Rio, no banco. Sim. Não é? Aos 20, estava em Campos dos Goytacazes. Aos 21, em Itaocara. E aí, a partir daí, foi para Brasília, Vitória, Vila Velha, Brasília de Eita. novo. E veio para nossa querida Teresina. E aí, como é que foi isso? E esse contato com Teresina surgiu como? Surgiu o seguinte, eu fui gerente nacional de consultoria do Banco do Brasil em Brasília. Sim. E eu tinha 80 consultores na minha gestão. Tá? Certo. E a gente fazia trabalhos no Brasil inteiro. Então, a pessoal, mas o Banco do Brasil é tudo igual, a agência bancária é tudo igual. Não é não. Cada uma tem uma característica diferente e tem problemas. E nós éramos um grupo para resolver esses problemas. Sim. E aí eu fiz um trabalho com o superintendente daqui em outro estado. Ele precisava resolver uma série de problemas aqui. E ele me ofereceu aqui uma possibilidade de um cargo interino maior do que o cargo efetivo que eu tinha em Brasília. Então não pensei duas vezes, porque como funcionário de carreira, onde me oferecia um cargo melhor eu ia. Teresina Sim. foi a 14ª cidade que eu morei em 23 anos de banco. Meus filhos nunca estudaram mais de 2 anos na mesma escola, pra você ter Sim. uma ideia. Olha aí. Aí vim para cá para ficar 2 anos, olhei para frente, vi que o salário de banco não era tão bom quanto no passado e resolvi pedir demissão. Deixa eu voltar um pouquinho para as pessoas entenderem melhor o profissional que o senhor se tornou, entender um pouco da sua infância. O senhor tem quantos irmãos? Cresceu em que ambiente familiar? O meu pai era taxista Sim. e minha mãe uma costureira. Não é? Morávamos num bairro de classe média baixa, mas eu não sei porquê, Papai do Céu sempre me deu o dom de aprender fácil. Não é? Que bem. E aí o que aconteceu? Eu fui estudar numa escola de bairro, é uma escola que era multisseriada, né? Uma primeira, segunda, terceira, quarta série juntas. Sim. E aí a professora chamou minha mãe e falou, olha... Aliás, era um assassinato para a educação. Né? Terrível, terrível. É. A professora chamou minha mãe e falou, olha, não deixe esse menino aqui. Sim. Leve para uma escola melhor, porque senão nós vamos atrapalhá-lo. E aí essa professora ajudou a minha mãe a conseguir uma vaga na melhor escola pública da cidade, onde eu passaria a estudar com uma classe A da cidade. Sim. Não é? Então eu fui para essa escola, para estudar com a classe A, em 6 meses eu era o melhor aluno dessa escola. Olha aí. E aí eu passei a ter o respeito de todo mundo, justamente por isso. Mas eu tinha a minha vida. Então o que acontecia? A situação que eu ficava muito chateado, por exemplo, eu com 13 anos, não é? No início da adolescência, Sim. quando eu entrava de férias, meu pai botava para trabalhar numa loja. Não é? Sim. Aí eu via aqueles colegas todos que não estudavam nada, saindo para passear, e eu ia para dentro de uma loja para trabalhar. Que E massa. fazia isso sempre. Mas isso, Papai do Céu é tão bom que isso que me levou a entrar no Banco do Brasil. Olha que aí. interessante. Por quê? Como meu nome foi na lista do Banco do Brasil por ser o melhor aluno da escola, e tinha outros candidatos. Sim. E aí nós tínhamos lá que, na minha época, era máquina de datilografia. Né? Eita, saudade. Eu também aprendi lá, viu? Com 41, mas aprendi lá Pois também. E por eu trabalhar na loja, eu tinha a habilidade da datilografia, Sim. e o dono da loja gostava muito de mim e me ensinou a máquina de somar. Sim. E o trabalho era justamente disso. Então, quando nós fizemos a seleção, eu tive que fazer soma e datilografia. Aí eu fiz tranquilamente, os outros candidatos não fizeram. Mesmo assim, teve uma pressão para contratar o filho da diretora e não me contratar. Aí uma pessoa do banco que conhecia meu pai falou, tá acontecendo isso, 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 isso. Aí meu pai foi nesse senhor que eu trabalhava na loja, falou para ele. Aí ele falou, não, eu vou resolver isso para você. Aí ele voltou do banco, não falou nada comigo, aí daí a pouco o banco me chama para tomar posse. Eu não entendi nada. Aí eu perguntei para ele, o que houve? Não, eu só falei pro gerente o seguinte, ou ele te chamar, eu vou tirar meu dinheiro de lá. Olha. Muito simples, né? Sim. E aí eu entrei no banco, né? Minha família passou a ter uma qualidade de vida melhor. E Yes. eu passei no concurso muito cedo por gostar de estudar. Eu fui o 15º colocado no Brasil. Que o Banco do Brasil, na época, tinha um concurso interno para os contínuos e para os menores aprendizes. Sim. Né? Eu fiz a prova, fui aprovado, aí tive que esperar atingir os 18 anos para tomar posse. A partir daí eu fui para o Rio para fazer a faculdade de Economia. Passei nas federais, passei tudo. E sempre teve sede de conhecimento? Sempre. Eu brincava com a minha mãe que eu acho que não era daquela família. Sim. Os irmãos não eram, não tinham Eu só mesmo tive um conhecimento? irmão, ele é falecido, Sim. mas nunca gostou nada de estudar. Pra você ter uma ideia, para eu fazer o concurso do Banco do Brasil com 16 anos,
Durante 5 meses, eu me isolava num quarto, passava o dia inteiro estudando coleção de livros de matemática, coleção de livros de português. Tinha uma tal de contabilidade que eu nunca tinha visto na vida. Eu decorei a bendita da contabilidade É mesmo. para poder fazer a prova. Então, eu Não- sempre fui um apaixonado por estudar. Então não foi preciso ter distração nenhuma. Nenhuma. Porque às vezes diz assim, tem pai que diz, esse menino precisa ter algo para desopilar. Desde criança, é uma piscina, é a bola, o senhor então não teve isso. Não, a minha mãe era o contrário. Ela preocupada porque eu estava estudando demais. Mas eu tinha bola, o carrinho de rolemã, Sim. né? Brincar de pique, tomar banho de rio escondido. Tudo Sim. isso eu fiz, entendeu? Sim, mas não com aquela loucura, e às vezes tem Não, pessoas que não. transformam assim como uma religião isso, né? Não. Super tranquilo, sabe? Mas estudar sempre foi uma paixão que eu tive. Como bom carioca, torce para que time? Tricolor, campeão da Libertadores. Fluminense. Ganhei uma camisa direto da Laranjeiras. Personalizada. Já foi assistir o Fluminense no Maracanã? Já várias vezes, né? Quando E eu aí? trabalhava no Rio, eu sempre ia ver o jogo, fiquei encantado com o Maracanã, né? Eu sempre gostei de porque futebol. A história do Fluminense é algo muito linda, né? Sim. O pó de arroz. Eu falo que é a minoria inteligente. É verdade, é o time dos intelectuais, né? Exatamente, Do Rio, exatamente. pronto. Professor, e aí essa trajetória, a gente agora volta pro Piauí, quando o senhor chegou aqui, e aí como é que seguiu a sua carreira? Veja, eu cheguei aqui, comecei a substituir o superintendente do Banco do Brasil, né? Porque eu fazia isso para adquirir experiência para sair daqui superintendente de outro estado. Então, isso eu poderia sair superintendente de Roraima, do Amapá, de Rondônia. São estados que, vamos dizer assim, tem menos negócios do que teria aqui. E aí, quando eu olhei para frente e achei que não ia dar, eu resolvi pedir demissão. Sim. Sabe? Encerrei a minha carreira no Banco do Brasil ali. Para você ter uma ideia, é muito interessante, uma coisa que eu gostaria até de deixar que eu fico até emocionado. Pô, não. Quando você trabalha numa empresa dessa, você é o fulano de tal empresa. Né? Eu acho que você trabalhou no Meio Norte, não trabalhou? Trabalho atualmente. Então você é o Hélito do Meio Norte. Isso, Não é isso. assim? Então eu era o Cláudio do Banco do Brasil. Quando me chamaram de professor Cláudio, eu quase chorei. Porque eu não dependia mais de uma empresa para ser alguém. Oh, que benção. Sabe? Massa. Então, para mim, isso foi um negócio assim fantástico. E por que Teresina? É uma cidade grande, tem tudo que pode oferecer e o custo de vida na época era baixo, como é baixo até hoje. Sim, né? comparado a outras capitais. Outras né? capitais. Então eu teria uma qualidade, um padrão de vida interessante, mas dentro das possibilidades financeiras que eu poderia aplicar. Tá aí. E aí o senhor acabou abrindo mão do banco, aí depois fez direito. Como é que foi isso? Veja, é muito difícil, porque como executivo financeiro, você tem um padrão, não só às vezes financeiro, mas também em termos de poder, influência. Eu tive situações que grandes clientes que eu atendia como superintendente, depois passavam do meu lado e faziam que eu não me conhecia. É cansativa essa vida de banco. Eu lembro de uma piada do João Cláudio que disse com o irmão dele, né? Disse que abusou o banco, quis largar de qualquer jeito. Aí você vai perder um 12º do seu aposentado. Você vai perder um 12º. Ele disse, meu amigo, eu posso perder um ovo. Mas eu quero sair. Tem hora que abusa mesmo. Abusa. Chega um ponto que você não aguenta mais. Por quê? É muito maçante? Não, é pressão. Ah. É meta, é isso, é aquilo. Todo mundo falando um monte de coisa. Você a todo momento está pressionado, é reunião não sei aonde. Por exemplo, eu tinha uma carreira muito dinâmica, eu era instrutor interno do banco, então eu vivia viajando. Você tem ideia, quando eu fui gerente de consultoria, que eu resolvi parar, olha só, eu saí domingo de Brasília, amanheci em São Paulo. Saí à noite de São Paulo, amanheci em Goiânia. Saí à noite de Goiânia, amanheci em Cuiabá. Saí à noite de Cuiabá, amanheci em Campo Grande. Meu Deus. Sai quinta-feira à noite em Campo Grande, amanheci sexta-feira em Palmas. Sexta-feira, 3 horas da tarde, eu estava numa balsa atravessando o Rio Tocantins para ir para Gurupi. Minha gente faz mais show do que a Ivete, né? Aí voltei. Anda mais de avião do que esses artistas, né? Voltei, peguei o avião, cheguei em casa sábado, 3 horas da tarde. Agora, veja cansativo interessante. demais. O meu sonho de menino era ser executivo. Sim. Terno, gravata, aquela malinha 007 quadradinha que tinha no passado, Sim. tudo importante. Hoje eu não aguento mais hotel nem voo. Eu vou obrigado. Sim. Entendeu? Por quê? Justamente por essas questões. Então você acaba enjoando dessa vida e quer uma vida que você curte mais e não tem tanta pressão.
Menino, tem um filme de um cara, um executivo que andava num avião e ele queria ganhar um prêmio, né? De tanto andar de avião. Eu esqueci o nome de outro, não lembro não. Tem, o Clover. Isso, que o cara, né, ele só lidava com demissão, né? Ele tinha 40 mil milhas. Isso, e depois ele abusa também, né? Ele não aguenta mais. E depois naquele prêmio ele diz, meu Deus, não fez sentido, né? Só ganhei esse prêmio para abusar, andar de avião, né? Então, a área financeira, você praticamente não tem vida pessoal. Sim. É só pressão, 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 pressão. A lavagem cerebral é tão grande que você acha que o mundo só é a área financeira. Sim. Não existe outro mundo. E existe relacionamentos pessoais, Claro. existe o dia a dia das pessoas, existe a parte universitária. Cada um tem seu mundo, não é? Eu estou escrevendo um livro chamado Empreendedorismo Intuitivo. Sim. E eu estou entrevistando pessoas. Não é? Eu quero entrevistar 100 empreendedores. Eu saí agora da entrevista com uma senhora que é uma costureira, que montou um local para fazer reparos. Ela tem mais 4 pessoas que trabalham com ela. A mulher me deu uma aula de gestão. Aí. Wellington, foi fã. Eu saí de lá assim. Sem nunca ter estudado nada. A mulher não tem ensino médio, Aí. sabe? Tá vendo? Então, como você vê, não existe só essas áreas específicas. Sim. Nós temos uma vida. Essa vida ela tem que ser trabalhada como um todo. Verdade. Agora, professor Antônio Cláudio, como é que o senhor se tornou um especialista em negociações? Como é que isso surgiu na sua vida? O senhor sempre foi um bom negociador desde menino? Como é que foi isso? Eu sempre fui. Eu comecei vendendo balinha em casa, né? Vendia artefatos lá que a minha avó me dava. Minha avó fazia essas balinhas puxa-puxa de coco. Eu vendia. Então, sempre estava nessa área comercial. Sim. Tanto é que com 12, 13 anos, eu lidava com a área de brinquedos da loja. Aí eu brincava com quem chegava, negociava preço com os pais. Sim. E no banco eu fui sempre trabalhando na área de empresa. Ora concedendo crédito, ora cobrando crédito, ora analisando empresa e visitando empresa aí para tudo quanto é lado. Você tem ideia? Eu já visitei empresa imensa, pequena, média. Por exemplo, existe uma empresa em Joinville chamada Motores WEG ou Motores VEG. Sim. Empresa linda. Eu tive na empresa, rodei a empresa toda, muito legal. Então eu sempre tive essa veia de negociador. Sim. E aí quando eu saí do banco, eu comecei a fazer em caráter privado, como consultor, negociação de débitos bancários. Sim. E eu fui orientando as pessoas, cuidado com isso. Como eu conheço lá de Que lá... aproveitou a experiência de vou montar uma consultoria, né? Exatamente. E aí eu fui trabalhando essa parte. O que eu percebi? Que as pessoas, quando ela deve essas instituições, ela fica com vergonha de chegar para o seu gerente, olha, eu só posso fazer assim, 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 assado. E ela acaba fazendo o que o gerente pedia por questões emocionais. Sim. E não faz um bom negócio para ela. Ela faz um bom negócio para O o banco. Faz Sim. acordo que não pode cumprir. E aí eu comecei a arrochar, né? Não fazer os acordos, jogar muito embaixo, segurar um pouco. E o que acontecia? Aí foi um processo que eu fui analisando. Eu fazia análise financeira para sobrar dinheiro para eu negociar. Sim. Concorda? Sim, com certeza. 6 meses de novo, meu cliente estava endividado. Meu Deus. Alguns clientes. É mesmo. Aí, Wellington, eu fui estudar isso, passei 6 meses pesquisando alguns clientes. Eu sou muito metódico. Sim. Né? Saber o que era. Cheguei à conclusão Porque que eram prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, é com mentalidade, mentalidade. Mentalidade. E aí o que eu percebi? Que os clientes, eles quando estavam emocionalmente abalados, eles não tinham racionalidade. Então eu montava um plano de pagamento, eles pagavam quem pressionava mais. Aí desmontava todo o meu plano de pagamento. Vixe. Aí eu sou formado em matemática, altamente racional. Sim. Formado na área financeira, altamente negocial. O que eu fui fazer? Fui fazer cursos de psicologia. Aí fiz PNL, Sim. neurolinguística, Sim. fiz maêutica socrática, constelações familiares, né, psicologia positiva, tudo isso para entender A cabeça do a seu cabeça cliente. das pessoas. Sim. Aí, pô, o cliente chegava, primeiro eu trabalho o emocional dele. Eu chamo de acolhimento e não julgamento. Deixa ele conversar à vontade, jogar a angústia dele para fora. Trabalhei, agora eu vou no financeiro. Trabalhei o financeiro, controlei o emocional, aí eu faço um acordo com ele, você não toma decisão nenhuma sem falar comigo. Fechou. Aí eu vou fazer as negociações. E falo com ele, você não pode negociar nada, quem negocia sou eu. Eu já peguei dívida de 1,5 milhão, negociamos por 180 mil. Aí, Pra você ter uma ideia, tá vendo? tá? E o cara aprender a desvincular o CPF dele do CNPJ? Porque tem gente que não sabe fazer isso. Dificílimo. Dificílimo, sabe? Você mostrar isso para ele, apresentar isso, você tem que criar uma regra e dar uma meta. Eu dou uma meta para os meus clientes. Ele só pode, se for empresa, você tem que aumentar o faturamento e tem que manter o custo.
Sim. Se for pessoa física, você tem que reduzir teus gastos e tentar aumentar alguma coisa do teu salário. Justamente para desvincular essa questão do pessoal para o profissional. Foi por isso que eu fiz o direito. Sim. Por quê? Que eu controlava o emocional do meu cliente, eu controlava o financeiro do meu cliente, eu controlava o negocial do meu cliente, controlava o fluxo de caixa dele, aí um credor dele entrava na justiça contra ele. Aí desmontava tudo que eu tinha. Aí o que eu fiz? Fui fazer o direito, o que eu faço agora? Ele chega, eu trato ele emocionalmente, analiso o financeiro, monto estratégia de negociação e faço a defesa jurídica. Eu acho que a gente precisa rever no Brasil o nosso caráter curricular, sabe? No que diz respeito ao ensino médio. Porque a disciplina financeira, ela é um pilar importantíssimo para o sustentar das relações humanas. Claro que é. Sabe? Porque assim, eu já vi casamentos se destruírem por lado financeiro, empresas, amizades, eu já vi relações familiares se destruírem por isso. Isso é precioso demais dominar isso, professor. E por que a gente não ensina isso no ensino regular nesse país? É porque é um absurdo. Eu já impedi suicídio, já impedi casamento desfeito, Sim. já impedi briga de pai com filho. Exatamente por isso. O que tem que fazer? Tem que ir lá no infantil e começar a mostrar às crianças o que é crédito, o que é débito, o que é caro, o que é barato, o que pode comprar, o que não pode. Eu vi uma cena no shopping que eu fiquei assim, estarrecido, né? Sim. Eu vendo lá um presente que eu tinha que dar, aí um garotinho ao lado de brinquedo, viu um brinquedo. Ah, pai, compra pra mim. O pai, não, eu não tenho dinheiro. Não, mas tem o cartão. Quer dizer, pra ele o dinheiro tá dentro do cartão. Menino, ensinaram menino errado. Aí veja, ou seja, a criança não aprendeu nada na escola sobre essa questão financeira. Ainda mais agora com bancos digitais, com facilidades. Isso tem que ser colocado no dia a dia das crianças. Aprender a fazer o orçamento. E o pai já ensina a dizer, meu filho, cartão não é dinheiro. Cartão é crédito, é assim, assim, assado, PPP. Que aí o menino vai entender, aí não é dinheiro. Não, Wellington, aí tá o problema. O pai gasta mais do que o filho. O pai não sabe controlar. Sabe, você tem ideia, 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Verdade. E é cartão, e é cheque especial, e é consignado. Pronto, o senhor acabou de falar uma situação, um problema a nível país, e a gente está vendo esse primeiro ano aí do governo Lula e eles inventaram esse Desenrola Brasil. Tá desenrolando mesmo, professor? Eu brinco muito, que é desenrola agora para enrolar depois. Por quê? Como é que é isso? Porque é o seguinte, eu não sei se eu posso ser um pouco mais técnico aqui com você. Fique à vontade. Tá? Veja, o governo entrou esse ano e ele tem uma meta de reduzir a inflação. Ok? Sim. Tá. Como é que se reduz a inflação? Se reduz a inflação controlando o volume de dinheiro em circulação. Se tem muito volume de dinheiro, os preços sobem e gera inflação. Sim. Se tem pouquíssimo volume de dinheiro, os preços descem para poder vender e gera deflação. Então eu preciso ter um nível de dinheiro na economia. Quem controla isso é o Banco Central. O Banco Central começou a controlar, o presidente Lula criticando o Roberto Campos e tal, mas foi controlando. Moral da história. O que o governo fez para tentar equilibrar a economia e colocar um pouquinho mais de dinheiro no mercado? Fez o desenrola. Por quê? Você pega milhões de pessoas que não tinha crédito, tira a restrição deles e fala, pode ir para mercado. Sim. Ok? Vai te endividar de novo. Vai endividar de novo. Mas é. É triste. E um dos itens da norma... E eles estão se achando que estão sendo beneficiados, né? Um dos itens da norma... Porque não se muda a mentalidade. Esse pessoal daqui um dia estão devendo de novo, estão precisando de outro desenrola, né? O pior não é isso. Um dos itens da norma, da lei, era que as instituições que aplicavam o desenrola obrigatoriamente tinham que dar um curso de educação financeira. Eu não vi nenhuma pessoa dizer que quem fez desenrola fez um curso de educação financeira. O que vai acontecer? Um monte de gente vai se desenrolar agora, vai começar a comprar na economia, a inflação vai cair, que já está com tendência de baixa, vão comprar doidado no final do ano. Como estou comprando muito, a economia está dinâmica, a inflação vai ser apresentada como o quê? Como baixa, o país está equilibrado, está tudo bem. Quando chegar no ano que vem, aí tem que arrumar alguma coisa para as empresas. Sim. Porque vai acabar essa situação. Eu estava vendo uma reportagem de um projeto de lei agora,
onde algum deputado pediu o parcelamento dos impostos federais sem cobrança de juros das Sim. empresas. Ah, Ou seja, já estão começando a bolar algo para aplicar para as empresas para jogar mais dinheiro no mercado. certo. Então, o Desenrola, o propósito dele não foi facilitar a vida das pessoas, foi permitir que se colocasse mais dinheiro no mercado. E é uma observação que o seu programa vai ser interessante. Pô, não. A maior parte do Desenrola foi pessoas com dívida até R$100, que eles tiveram a sua restrição no Serasa totalmente retirada. Tá? Mas muita gente está achando que a dívida acabou. A dívida não acabou. O que acabou foi a restrição no Serasa. Se ele não for lá ver a dívida, daqui a pouco os R$100 está 1.000, 2.000, 3.000 e ele está todo enrolado por causa dos R$100. Misericórdia. Isso não é explicado. São detalhes que não são explicados, sabe? Então, é interessante fazer o Desenrola? Claro que é. Tem muita coisa que é besteira. Mas as pessoas têm que ser preparadas para não se enrolarem depois. Fazer um compromisso com elas mesmas e com a sua vida financeira, né? Exatamente. Agora, professor, o senhor falou aí também dessa história do garotinho dizendo: papai, tem um cartão, eu quero isso. E nós estamos nesse momento de Black Friday ainda, né? O dia de 31 de outubro a novembro agora, ainda tem gente ainda falando do Black Friday. Quais são os conselhos que o senhor dá para esse período? O conselho, não faça aquilo que fizeram em Macapá, pelo amor de Deus. Que foi? Macapá, uma grande loja lá, fez uma oferta, invadiram a loja, quebraram a frente, foi uma confusão. Por quê? Hoje nós temos uma técnica chamada Marketplace, que essa técnica tem que ser proibida. Porque ela joga pra gente aquilo que está dentro das nossas expectativas. Eu tenho certeza que tem muita gente que já comprou muita coisa que não precisava. Eu que sou cuidadoso, já comprei livro que eu não precisava, porque eu só adoro livro. Sim. Imagina quem está habituado a comprar. Verdade. Então, quando tem uma Black Friday que fala que tem desconto, as pessoas nem olham, nem vão pesquisar para ver se tem desconto mesmo. Eu já vi Black Friday uma geladeira, por exemplo, que estava mais cara do que antes. Sim. Então, hoje, com o Google, com a internet, com tudo, tá o produto, vai lá, pesquisa. Vê aí em 2, 3, 4, 5 fornecedores, qual é o preço real. Não é sair igual um louco Tem a comprando consciência aquilo. de que está fazendo um bom negócio. Tem né? que comprar conscientemente. Hoje, o mercado ele nos coloca muito à disposição daquilo que ele quer oferecer. E se você não tiver mecanismos de proteção seus, você acaba sendo envolvido e se endivida sem necessidade. Pronto. Gente, para você que está acompanhando essa entrevista, ó, clica aí no sininho, segue a gente, espalha isso aqui, o que o professor está fazendo. Isso aqui você pode pegar uma bacia e ficar segurando que é ouro que ele está derramando para você, meu filho. É para nós. Você pode ter certeza, viu? Professor, agora me conte uma coisa. Muitas vezes a pessoa acaba ali no impulso de realizar um sonho, fazendo aí o financiamento. A gente vê financiamento de imóveis, por exemplo, por mais de 30 anos. Eu vou fazer um investimento para minha família. Deixa eu ver aqui. Pai, a prestação cabe aqui. Muitas vezes ele não tem um emprego ali minimamente estável para poder se comprometer por tanto tempo. E aí muitas vezes acabam se atrapalhando, perdendo bem e jogando tudo que investiram por água abaixo. Por que a maioria das vezes isso acontece e o que é que o senhor estimula essas pessoas a fazerem? Wellington, existem duas situações. Uma, compra de imóveis. Outra, financiamento de negócios com recurso do BNB. Isso é crítico aqui no Nordeste. Sim. Tá? Financiamento de imóveis é bom? Maravilhoso. Você comprar um bem, pagar 9% ao ano, com prestação decrescente, é maravilhoso. Desde que você tenha um salário certo, saiba que você não vai ter problema com o salário e faça a compra dentro da prestação que você possa pagar. Certo. Ok? Mas eu quero comprar um imóvel em construção. Então faça a projeção de quanto vai ser o aumento da prestação enquanto tiver a construção e qual será a prestação ao final. Eu já tive muito aluno que eu fiz a conta para ele e no que eu mostrei para ele o que o contrato da construtora falava para ele comprar em construção, ele desistiu, porque ele não sabia. Então, regra para quem está te ouvindo: vai comprar um imóvel? Vai financiar? Vai. Juro não pode passar de 10% ao ano. Prestação decrescente. Sim. Não é prestação igual. Que aí você tem vantagem, desde que essa prestação não ultrapasse 20% do seu salário.
É isso, do seu ganho, vamos Tem um dizer negócio de assim. um juro composto, quer dizer, o cara bota dentro. Não se envolva com esse tipo de coisa. Sim. Trabalhe quem chama amortização SAC, sistema de amortização constante. Fora disso, não compre que você vai ter problema. Então, essa é a questão do crédito imobiliário. Ah, mas eu vou fazer um esforço. Eu nunca vi dívida paga com esforço. Sim. Não faça contrato que você não possa cumprir com tranquilidade. Você paga a primeira, paga a segunda, paga a terceira, depois não paga mais. Não tem mais condição. Então tem que ter muito cuidado. Então, crédito imobiliário é bom? É, desde que atenda alguns critérios. Ok? Outra situação que acontece muito aqui, financiar negócios pelo BNB. Sim. O juro do BNB é 0,6 ao mês, sabe? Isso dá 7% ao ano. E muita gente não consegue. Por quê? Porque pega mais dinheiro do que essa capacidade do dinheiro produzir e pagar a si próprio. Entendi. Então isso falta fazer planejamento. Crédito é bom? É, mas desde que tenha alguns critérios previamente estabelecidos. Ok, professor, só vi essa sua entrevista agora e eu já estou endividado. Eu já me meti nesse negócio de financiamento, estou devendo, não tenho condição atualmente com o que eu ganho de arcar com a prestação. O que é que eu devo fazer? Não paga. Como Não assim? paga. Não paga. O que pode acontecer no máximo? Você ir para o Serasa. Ninguém vai executar uma dívida com prestação pequena. Vai te colocar no cadastro restritivo. Agora, não pode ficar chorando porque está no cadastro restritivo. Você está sabendo que não vai pagar, que você vai ter problemas de crédito. Sim. Eu falo que o Serasa é até educacional, Wellington. Por quê? Quando te colocam no Serasa, estão te ensinando a não comprar a prazo. Sim. Então você acaba sendo educado de maneira indireta. Sim. Então, simplesmente faça isso. Não se comprometa pessoalmente com prestações que você não possa cumprir. Sim. Essa é a regra, tá? Aí vai lá no seu credor e faça uma proposta para ele. Você também não vai deixar de pagar, virar as costas e acabou. Ah, mas eu pagava R$500, só posso pagar 100. Vai lá e faz a proposta para ele de 100. Só tem duas respostas possíveis. Quais são elas? Sim ou não? O não você já tem. É não verdade. Eu tive um caso em Brasília, eu gosto sempre de contar esse caso para as pessoas acreditarem. Eu tinha um funcionário, sabe aquela pessoa alegre, brincalhona? Recebia um telefonema e ficava triste. Eu falei, eu nunca esqueci o nome dele. Paulo Henrique, o que está acontecendo? Não, você sabe, Cláudio, Paulo Henrique, antes de ser teu gerente, eu sou teu amigo. Me conta aqui. Ele me contou. Antes de entrar na Caixa Econômica, a mulher dele teve câncer, ele pegou R$100 mil emprestado ao Banco do Brasil, não conseguiu pagar. Agora fica com aquelas ligações 24 horas por dia. Falei, tá bom, quando ligar, faz assim pra mim. Aí ele fez. Aí ele, Cláudio, ligou. Falei, oferece R$100. Ele, Cláudio, mas 100 mil. Oferece R$100, pô. Só Sim. tem duas respostas, quais são elas? Sim ou não. Ou não. Aí baixaram para 20 mil. Aí eu te pergunto, Hélito, imagina quem vende tudo que tem para pagar os 100 mil. É verdade. É um idiota. É verdade. Aí ele falou para mim assim, não, olha, baixaram para 20 mil toda vez. Eu falei, você tem 20 mil? Tenho não, então deixa para lá. Fazer o quê? É. Aí começaram a continuar ligando. Moral da história. Ele foi aumentando de 100 em 100 e fecharam em 10 parcelas de 500. Oi? Verdade. Então, é uma queda de braço a negociação, claro que é. né? Agora, você tem que estar preparado para uma situação dessa. Sim. Você vai ter restrição? Vai. Você não vai ter crédito? Vai. Mas qual que é melhor? Você se matar, deixar de ter algo para você, para poder atender instituições financeiras, ou você dá um basta, segurar, negociar tudo isso num valor muito mais baixo e se livrar da dívida. Aí cada um escolhe. Sim. Eu acho que deveria ver sua situação financeira, se livra da dívida e aprenda com isso. Sim. Não adianta fazer também e continuar se endividando, né? Claro, claro. Então tem que aprender com isso. E financiamento de veículo? O que é que o cara não deve aceitar de maneira nenhuma num contrato? Aquelas taxas de contrato. Você tem ideia? Eu fui comprar meu carro, financiei ele em 10 vezes. O cara queria me comprar R$1.500 para registro no Detran. Eu falei, não, eu tenho um despachante que trabalha para mim, cobra R$300. E foi uma briga, quase que eu tive que deixar de fazer a compra do carro para pagar R$1.500. O cara pegar meu documento, levar no Detran, fazer a transferência. Então, essas pequenas taxinhas tem que tirar. Outra, faça a conta da prestação. Porque coloca seguro prestamista, segura um monte de coisa na prestação que não é exatamente o preço do carro que você está comprando. Sim. Sabe? Veja a taxa. Veja a taxa efetiva e não a taxa nominal. Que a taxa efetiva, ela junta tudo que colocaram na prestação para saber qual é a taxa.
Quer dizer, tudo isso faz uma grande diferença. Tá certo. O Corém deu uma pergunta aqui, o Corém está pegando dívidas antigas e registrando elas em cartório, é isso? Para as pessoas não terem outras opções. E também estão colocando na justiça muitas vezes, tem trâmite transitado e julgado sem presença das duas partes, sendo que o Corém cobra pessoas que nunca nem trabalharam como enfermeiras, somente fizeram um curso e quando terminaram, entraram até mesmo sem instrução no Corém, sem nem saber o que era. Nesse caso, como se deve proceder? Veja, quando você tem um conselho regional, por exemplo, eu tenho a OAB, você obrigatoriamente, quando se inscreve, você tem que pagar as anuidades. Sim. Ok? Se você não paga as anuidades, aquilo é como se fosse um pagamento de uma instituição pública. Então você vai para o CADIM, que é o Cadastro Inadimplente das Instituições Públicas, e depois de 2 anos de vencida, pelo menos a OAB assim, tem que ver as regras do Corém, isso pode ser protestado e pode ser colocado num Serasa. Sim. Então isso acaba travando todo o crédito da pessoa. Tem que verificar no Corém a obrigatoriedade de quem atuar como técnico de enfermagem ou como enfermeiro ter que fazer o registro no conselho. Sim. Se for obrigado, isso tem que ser cumprido. Ah, mas eu não quero me inscrever. Então vai lá, faz uma manifestação dizendo que você não tem interesse em ter a inscrição no Conselho Regional. Aí você se livra disso. Sim. Porque se deixar, vão cobrar, ainda mais agora que estão regularizando tudo. Muitas vezes é a Receita Federal do Brasil que controla tudo isso, é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que controla. Como estão automatizando isso está ficando cada vez mais sério. Então, que oriento? Vá no Corém, verifique como é que está, se for possível, faça uma negociação e peça para cancelar a sua inscrição, já que não vai atuar como enfermeiro. Quem tem dívidas com fiéis? A gente viu o governo agora aí recentemente, né, numa gestão anterior, tentar facilitar a dívida, mas ainda tem pessoas ainda enroladas com fiéis. O que é que o senhor passa de conselho para essas pessoas? Eu passo o seguinte, o governo deu uma proposta agora para quem fez contratos até dezembro de 2017 poder renegociar a sua dívida com fiéis. Renegocie tudo que você puder. Veja, Wellington, o fiéis pega quem está entrando na universidade, paga 50%, vamos botar assim, das parcelas dele, tem uns que pagam até 80%. Então a pessoa estuda, se prepara, tem 2 anos para entrar no mercado de trabalho ou voltar para outro mercado de trabalho, receber algum dinheiro para pagar o fiéis com uma taxa de juros de 6% ao ano, uma coisa ínfima, né? E ainda não paga. Eu tenho um amigo formado em medicina que nunca pagou, ele tem uns 20 anos de medicina, ele nunca pagou o fiéis, você tem ideia? Conversa, velho. Nunca pagou. E aí o que acontece? O governo tem que dar estratégias para poder estimular. Você tem ideia? Na minha forma de ver, o parcelamento do FIES é a maior estratégia do governo para jogar dinheiro no mercado. Porque quem está no FIES atrasado está no Serasa. Se eu tiro do Serasa, eu posso dar crédito. Não é? E o que acontece? Pessoas que estão no CadÚnico, que recebem Bolsa Família e tal, eles vão ter 99% de desconto do seu débito do FIES. Uma coisa que eu critico muito no Brasil. Imagina quem luta muito, se esforça e mantém a sua vida financeira em dia. Sim. Aí quem não mantém, daí a 4, 5 anos, o que acontece? Vem uma proposta onde tira todo o juro, tira tudo e ainda dá o desconto para ele pagar. Sim. Então estou dizendo para você fazer o quê? Não pague suas contas, que lá na frente Sim. alguém vai te dar um benefício, que aí você se livra desse negócio e fica tudo do jeito que está. Pois é, por que no Brasil tem isso? Essa maneira de beneficiar o infrator? A pessoa que deve é quem recebe mais benefício e quem paga em dias é que se dá mal, é assim? Tem um livro do Laurentino Ribeiro chamado Escravidão. Escravidão 1, 2 e 3. Aí lá conta como era a relação da sociedade na época de Dom João VI e depois até o início da República. O que a gente percebe? Quem devia e era amigo do rei, o rei fazia o quê? Ele cancelava as dívidas. Olha. Ok? Sim. Quem devia, por exemplo, a agiota, se matava de trabalhar porque tinha que pagar. Sim. Então, por isso que tem uma expressão no Brasil, você fala assim, olha, todo mundo se dá bem quando é amigo do rei. Então, parece que essa história, ela acabou enraizando na sociedade brasileira de que quem está numa situação de atraso, mas é de determinada categoria, de repente o governo vem e
Abona ele. É Sim. como se fossem os amigos do rei. do rei, Sim. sabe? Isso tem que acabar. Quem deve tem que pagar as suas contas, sabe? Ah, mas eu parcelo. Tudo bem, parcela em 200 meses, mas não dê desconto. Concorda? Com certeza. Mantenha ele pagando permanentemente para ele saber quanto custa. Mas, infelizmente, não é assim. Como é que a gente justifica, professor, um país tão rico como o Brasil ter uma população de uma mentalidade financeira tão pobre? Wellington, eu conheci o Brasil de Porto Alegre ao Oiapoque. Eu estive no Oiapoque, Sim. tá? De leste a oeste eu conheci o Brasil. O que eu te falo? Parece até que é proposital que a sociedade não conheça finanças. Como é que um país que tem um índice de pobreza imenso tem 2 bancos como os maiores bancos do mundo? Como é que você explica isso? Não é? A área financeira no Brasil sempre teve prioridade. Agora mesmo, aprovaram agora o marco das garantias, né? Uma alteração nas garantias. O que eles queriam? Eles queriam no projeto de lei que se você tivesse devendo um carro, o banco não precisasse entrar na justiça. Ele levava no cartório, dizendo que estava devendo, você tinha um prazo para pagar, se não pagava, ele já transferia o carro para ele. Sim. Como é no imóvel da pessoa física. Isso acontece assim, ok? Eles queriam também no projeto de lei que a sua casa, se você não pagasse sua dívida, o credor pudesse tomar. Misericórdia. Isso também estava no projeto de lei. Sim. Eles colocaram no projeto de lei que se você tem um carro ou uma casa, e ela tem um valor grande, você precisa de um empréstimo menor, você pode dar ela em garantia do empréstimo menor. Ah, preciso mais de dinheiro? Dá em garantia de novo. Precisa mais de dinheiro? Dá em garantia de novo. O que vai acontecer? Grande parte da sociedade brasileira vai perder os seus imóveis. Meu Deus. E a sua casa. Sim. E para tomar o seu imóvel, não precisa entrar na justiça, não. Tem uma coisa chamada consolidação da propriedade. Ele te comunica uma vez, 2, você não consegue negociar, ele vai no cartório, registra lá em cartório, você recebe um comunicado, você tem 15 dias para pagar. Se não pagar, tua casa é do banco. Não tem justiça, não tem nada. Então, essa situação de colocar a sociedade brasileira na mão das instituições financeiras, isso é um perigo. É isso que leva, muitas vezes, o Brasil não colocar em prática a riqueza. Por quê? Quem ganha, quem tem salário, quem tem luta, as pequenas empresas, que são 94% da sociedade brasileira, elas não conseguem os recursos suficientes para poder trabalhar. Sim. Faça a conta. O teu programa, eu acredito que atenda muita micro, pequena empresa, Sim. empresário individual, não é isso? Sim. Faça a conta. A sua empresa, o seu negócio fatura R$10 mil por mês, ok? Você recebe tudo com cartão. Quando você recebe um cartão na maquininha, ele já bota, sem você saber, antecipação. Que te fala, não, no dia seguinte você recebe. Só que ele não te fala que o juro é 3% e a taxa de administração é mais 3%. Então você já deixou 6%. Então você não tem mais 10 mil. Você tem agora 9.400. Sim. Então você já deixou R$600 lá na instituição financeira. Se você tem uma conta no banco e está devendo cheque especial, já deixou o juro do cheque especial. Se você deve um cartão de crédito, já deixou o juro do cartão de crédito. Sim. Onde fica o seu dinheiro? Você vai usar o seu dinheiro como? Se ficou tudo dentro da área financeira. E ninguém discute isso, sabe? Isso é um absurdo. Ou seja, a área financeira, ela domina todas essas regras. Eu acho um barato quando eles aprovam uma lei e falam assim, não, é para diminuir os juros. O que eu já vi de lei aprovada para diminuir os juros e nunca diminuiu os juros, é só papo furado. Sabe? E como é que a gente tira esse povo da ignorância? Rapaz, nós tínhamos que ter, como você falou, aliás, já tem na Lei de Diretrizes e Bases, uma diretriz que é fazer a formação financeira da sociedade. Então, nós temos um grupo social que não tem jeito mais. Sim. Nós temos que começar a fazer essa formação para que o grupo social do futuro, eles superem isso. Você quer ver uma praga? O tal de consignado. Sim. Todo servidor público e todo aposentado do INSS tem a desgraça do consignado. Então imagina, o cara ganha 5 mil, ok? Aperta, ele precisa de consignado. Consignado é até 30% do salário. Aí ele faz 30%. Pega o dinheiro, paga as contas. Aí ele vai passar a viver com R$3.500. Se ele não conseguir viver com 5 mil, como é que ele vai viver com 3.500? Verdade. E é um consignado de 80 meses, 96 meses, ou seja, nunca mais ele deixa de conseguir pagar. Quando eu trabalhava na Caixa, o que eu percebi? A cada 8 meses as pessoas renovam o consignado. Ou seja, vai passar a vida inteira pagando
consignado. Estão se escravizando. Né? Escravo financeiro. Escravo financeiro. Então, quando você vê um negócio desse, você fica assim, abismado, como ninguém toma iniciativa nenhuma. Por mais que você brigue na justiça, por mais que você faça divulgação na imprensa, por mais que você faça artigos, mas na hora de colocar em prática, a área financeira é que tem prioridade. Tá aí. Eita, meu Jesus. Maria, fiquei foi triste. Meu Deus, mas eu tenho derramado dinheiro pra esses, né, dessa área financeira, Dió, sinceramente. Professor Antônio Cláudio, e... Então, uma pergunta. Pô, não, Dió, diga, meu filho. O senhor acha que o Pix foi a grande revolução do mercado financeiro? O Pix foi uma revolução do mercado financeiro? Depende. Para quem? Sim. Entendeu? Por quê? Quando você divulga que o Pix é instantâneo, é ótimo, tudo bem. Mas por que eles fizeram o Pix? Para fazer todos os pagamentos via Pix e cobrar as tarifas. Depois que nós tivermos acostumados a usar o Pix, nós não voltamos mais. Aí eles vão colocar uma tarifa pelo uso do Pix. Por exemplo, até Pix crédito. Você vai no seu banco, passa o Pix e vira empréstimo. Então isso vai endividar cada vez mais o brasileiro com os bancos. Tem esse lado. O outro lado, você facilitar os pagamentos. Eu acho fantástico, sabe? Não precisar carregar dinheiro no bolso, a moeda papel vai acabar, com certeza. Ela vai virar realmente pagamentos instantâneos. Agora, tem que ter muito cuidado com questão de assalto, de sequestro. Então, tem que ter mecanismos de como trabalhar isso. Então, ele vai ter o seu lado bom, mas também tem o seu lado preocupante. Sim. Professor, o senhor já foi convidado para cargos públicos? Já aceitou algum deles ou não? Eu fui convidado para 2 cargos públicos, ok? Sim. Mas eu não tenho interesse em cargos públicos. Por quê? Porque quando você é convidado para um cargo público, você fica ligado, quer queira, quer não, a quem te convidou. Partidariamente. Para falar não, é difícil, Sim. sabe? Eu vou te dar um exemplo. O que isso faz diferença? Eu fiz o concurso da Caixa para fazer o curso de Direito. Eu passei em primeiro lugar no concurso. Sim. Ok? Com 8 meses de Caixa, me convidaram para ir para Brasília para montar uma grande área da Caixa. Eu fui. Aí falei com o diretor que eu ia fazer a minha experiência. O diretor, não, tu tem carta branca. O diretor, o vice-presidente, deu carta branca. O que eu fazia? Eu que analisava o balanço das grandes empresas para dizer, ele pode pegar um empréstimo, ele não pode. Ele vai pagar uma taxa mais cara, uma taxa mais barata. Então a pressão era um negócio assim de doido, Sim. sabe? E eu não estava nem aí para isso. Por quê? Porque eu não tinha vínculo com ninguém, Sim. sabe? O cara chegava na minha mesa, não porque eu preciso que esse empréstimo saia, eu falava, infelizmente não tem condições dele sair, porque a empresa não tem condições de pagar. Sim. Não, mas eu vou falar, fale com quem você quiser, não tem problema algum. Aí, Wellington, O senhor não está preocupado como aquele cara que tem que babar fulano, tem que babar Beltrano, né? E eu batia. Por quê? Porque eu entrei na Caixa só para fazer o curso de Direito. Então eu não tinha aquele vínculo com a Caixa que eu tinha com o Banco do Brasil. Eu estava ali profissionalmente. Sim. Aquilo não era uma carreira. Aquilo era só um meio de pagamento para pagar meu curso. Então, voltando aqui, eu não quero ser vinculado a nenhum vínculo político, porque eu não vou fazer coisas às quais eu não concordo. Sim. Entendeu? Porque depois não é o político que se lasca todo. Depois é quem assinou o documento que tem que responder por que ele fez aquilo. Então eu não faço. Igual eu lido com endividados. Se eu vejo que o meu endividado ele está dando golpe, eu não fico com aquele cliente. Eu já dispensei cliente. Sim. Por quê? Eu tenho que trabalhar com um cliente, aquele cara que é trabalhador, que fez um mau negócio, não conseguiu superar, sabe? Tem interesse em... Daquele da cara limpa, o senhor já cai fora logo. Não faço, não. Eu pesquiso, vejo o que é, converso muito com ele, digo por que eu estou fazendo, continuo amigo do mesmo jeito, mas eu não tenho interesse no caso. Como é que o senhor avalia o estado do Piauí, suas vocações e a gente ainda ser um dos mais pobres da federação? Cara, eu falo que o Piauí é um estado riquíssimo. Aí eu amo esse estado, não sou piauiense, mas sou assim, apaixonado, só falo bem do Piauí. Sim. Eu fico triste, porque às vezes o próprio piauiense não acredita no seu Piauí, sabe? Essa é a primeira coisa. Outra, Piauí não tem vocação industrial. Piauí tem vocação comercial e prestação de serviço. Sim. Que eu vou trazer indústria disso, indústria daquilo. Eu estou aqui há 20 anos, nunca vi uma indústria que veio para cá. Por quê? Nós não temos portos, não temos linhas férreas,
sabe? Aqui não está perto para exportar nada. Então não tem como vir para cá. O senhor não acredita nessa mudança? Não. O Piauí tem um porto, tem um rio navegável. Não. Por quê? Não acredito. Por quê? Porque são investimentos muito grandes, ok? Hoje o mundo, ele está buscando outras opções. O mundo hoje busca resultados ou estruturas sem grandes investimentos. Por exemplo, eu vi um projeto do Parnaíba Navegável de Santa Filomena para cá. Quanto tem que dragar esse rio Para fazer um calado, né? para fazer isso? Não tem como. É vontade, quer fazer. Pô, eu acho mal barato o político que defende isso, que quer. Mas na prática é muito difícil. Sim. Eu uma vez no sindicato, um presidente discursando lá, tal, eu levantei a mão. Como? Só fiz essa pergunta. Não, o que eu vou fazer, tá? Como você vai fazer? Dizer que vai fazer, Wellington, é muito fácil. Como é que você vai fazer isso? A partir de onde? Qual recurso? De que forma? Sabe? Sim. Agora, o Piauí é um belo de um prestador de serviço aqui, educacionalmente, em termos de medicina, fantástico. Piauí, o sul do estado, com um agronegócio, sensacional. Piauí tem um litoral lindo, sabe? Aí você chega numa barraca da praia do Piauí, é quase que nos pedaços. Você chega numa barraca em Canoa Quebrada, é um negócio assim, de primeira. Verdade. Sabe? Então, essas coisas precisam ser melhor estruturadas, sabe? Para as pessoas virem para cá e gostarem. O povo é maravilhoso, sabe? As relações são maravilhosas aqui. As cidades hoje são muito mais bem estruturadas. Agora, o que precisa é essa visão efetiva de trabalhar. Eu estou acompanhando o trabalho da Invest Piauí e estou com esperança agora. Sim. Por quê? Porque a Invest Piauí, eu não estou fazendo propaganda por isso nem nada, eu estou vendo tecnicamente, tá? Pô não. Ela administra essas coisas como se ela fosse uma empresa privada, ok? É bom, fica, não é bom, sai. O profissional é bom lá, fica, não é bom, sai. Vamos ver se esse tipo de coisa agora traga para nós o desenvolvimento que nós tanto precisamos, sabe? O Piauí tem que acreditar no teu estado, tem que investir no teu estado, tem que fazer ele gerar resultado. Eu acho incrível a capacidade do Piauí de superar os desafios. Então, eu estou te falando, eu fui fazer uma entrevista com uma costureira de um livro que eu estou escrevendo. Uma senhora que começou do nada, rapaz. Hoje ela tem um ateliê de reparos lá no Carvalho, na Homero. Sim. Uma pessoa que fazia costura em casa, sabe? Num bairro, na primavera, lá no final da primavera, e hoje tem isso. É fácil? Não é não. Mas é piauiense, cara. Verdade. Acredita. E aí a gente vê muita gente que não tem essa perspectiva. Professor, e por ser tão racional, me diga para mim aqui, humanamente, o que é que ainda lhe emociona nessa vida? A criança. Criança e situações assim que eu vejo que há bondade nas pessoas, que há determinação nas pessoas, que há dedicação nas pessoas, que as coisas acontecem bacana. Vou fazer que não é propaganda não, tá? Mas contar um caso que eu fiquei sensibilizado. No meu escritório, nós fazemos direito penal econômico. Ok? O que é penal econômico? Aqui no Piauí nós temos a delegacia de crimes tributários, que o empresário, quando não paga o tributo, o processo para ele pode ser preso por ter pago o tributo. Ok? E aí eu tinha tenho um amigo meu, que ele teve um problema na empresa dele, que ele não sonegou intencionalmente, ele foi para lá e correu o risco de pegar 18 anos de cadeia. Nós ficamos 1 ano e meio trabalhando na defesa dele. Aí sexta-feira ele foi absolvido integralmente. Isso me emociona? Claro que emociona, sabe? Tudo aquilo que eu vejo que vai trazer de benefício para as pessoas, me emociona. Eu pego um aluno ou ex-aluno, o cara consegue um sucesso na vida, um diferencial, eu fico emocionado. Eu acho que todos nós queremos deixar um legado. Claro. Para a pessoa, olha, eu conheci o Wellington, pô, gente boa, me ajudou nisso, facilitou isso, o que falava no seu programa me estimulou muito. Cara, é isso que fica. A gente passa. O que fica são as ideias e as atitudes. Então, diga para mim uma coisa que eu ainda hoje quero responder, ainda não achei a resposta. O que é a vida? Rapaz, a vida é realizar os nossos sonhos, sabe? Eu vejo, às vezes, a pessoa não sonha. Quem não sonha, não realiza. Você tem que enxergar você lá na frente. Eu quero ser o quê? Eu quero ser um radialista. Sim, mas se eu ficar com o braço cruzado em casa esperando cair do céu, não vai acontecer. Sim. Então eu tenho que procurar mecanismos que devagarzinho eu vou chegando naquela situação. Sim. Você fala assim, professor, você tem afinidade com o direito? Tenho não. Minha afinidade é com finanças. Mas o direito foi necessário? Foi. Então eu olhei na frente como é que eu seria advogado.
Você tem uma ideia? A minha faculdade foi um projeto de investimento. Eu escrevi o projeto, vi quanto eu ia gastar e quanto tempo eu levaria para ter o retorno. Eu gastei durante 5 anos, teria 5 anos para ter o retorno. Eu tive com 58 meses. Então, veja, não dá para se parar. A vida é essa dinâmica. Você tem que se enxergar lá na frente. Se manter em movimento. Exatamente, para você chegar e atender. Eu vejo muita gente, às vezes, triste. Olha, eu tenho 60 anos, né? O tempo passou, eu não realizei. Cara, só realiza quem erra e acerta. Verdade. O cara cruzar os braços, achar que só vai acertar na vida, esquece. Se eu falar com alguém que eu pedi demissão do Banco do Brasil no auge da carreira, vamos chamar de quê? De maluco, sabe? E se eu não tivesse pedido demissão, hoje eu não seria o que eu sou. Então, essas questões, elas têm que ser trabalhadas. Eu fico triste, às vezes, quando eu vejo jovens que não conseguem se ver lá na frente. Eu tenho que me ver médico, eu tenho que me ver empresário, eu tenho que me ver ator de TV, eu tenho que me ver radialista. Por quê? Sim. Ele vai conduzindo a vida dele dessa forma. E é isso que tem que ser feito. A vida é isso. E ser resiliente sempre. Né? Não pode desistir. Vai levar pancada? Vai. Mas levanta e continua. Não tem esse negócio não. Verdade. Professor, é uma bênção tê-lo aqui. Eu que agradeço. Que Deus lhe abençoe, lhe proteja. O senhor derramou muita sabedoria aqui. Tenho certeza que essa entrevista vai ser algo que as pessoas vão assistir, reassistir, volta e meia vai ser uma fonte de informação preciosa para tantas famílias. Muito obrigado. Eu fico feliz, eu só queria deixar um recado. Ou não. Acredite em você. Eu tenho visto muito jovem que não acredita no seu potencial. Todos nós temos um objetivo e temos um futuro. Agora, nós precisamos acreditar em nós, não deixar os outros que acreditem em nós. Tá bom? Tá certo. Gente, tá aí, aproveita, já segue essa proposta, o sininho, porque a gente toda semana tem uma entrevista nova aqui no 99 Show Podcast, tá bom? Forte abraço, até a próxima. Valeu! Mamá do céu, que zigue-zague é esse? Tu é barbeiro? Que barbeiro o quê, meu irmão? Eu sou cabeleireiro. É meu carro que tá desalinhado. Vambora que eu vou te levar na Norte Autocentro, bora? Vambora. Faça a revisão completa do seu veículo na Norte Autocenter. Alinhamento, balanceamento, suspensão, freios. Norte Autocenter. Em novo endereço, Rua Guaporé 2226. Próxima Fundação Municipal de Saúde. 86-9943-8981. @Norte_Autocenter. É fácil, não é achar Norte Autocentro, mamá? E aqui na rua Guaporé. Qual? Guaporé.